Bom dia, galerinha! Bem-vindo a mais uma videoaula sobre banco de dados, hoje distribuído e paralelo. Aqui os nossos assuntos, né? No primeiro tópico a gente vai tratar sobre a introdução, o que é um banco de dados distribuído, o que é um paralelo, a diferença entre os dois, a transparência e suas desvantagens e vantagens. Bom, então vamos começar. Como surgiu a necessidade do BDD e BDP? Primeiro, foi para lidar com problemas de dados em grande escala, onde eles usavam a lei de dividir e conquistar. Também para facilitar o acesso a organizações que estivessem dispersas geograficamente e também aumentar a confiabilidade de aplicações que dependem de um uptime, que seria o tempo que ele está no ar, o tempo disponível. Em um certo dia, os grandes usuários de dados se reuniram para discutir as grandes pautas da rede de bancos de dados. Os usos estão aumentando. Precisamos de mais velocidade, diziam as pautas. Não criemos pânico, disseram os grandes usuários de dados. A solução é simples e já foi discutida. Vamos dividir e conquistar. Bancos de dados melhores irão trabalhar. Bancos de dados distribuídos e bancos de dados paralelos iremos criar. Sistema de banco de dados distribuído é um sistema onde nem toda base de dados se encontra em uma mesma máquina. Ela pode estar armazenada em vários computadores localizados no mesmo local físico ou que podem estar dispersos pelo mundo e conectados através de uma rede de computadores. Como um banco de dados não é nada mais que um conjunto de dados interligados que tem como principal objetivo de atender às requisições dos usuários, há vezes em que se torna muito interessante utilizar as tecnologias de sistemas distribuídos para se melhorar e otimizar tais atendimentos. Esse sistema é composto pelos seguintes elementos: bases de dados distribuídas, ou BDD. O BDD é uma coleção de diversas bases de dados, interligadas logicamente através de uma rede de computadores. Cada base de dados presente em um local diferente é conhecida como um nó. O Sistema Gerenciador de Bases de Dados Distribuídas, ou SGBDD. Ele é um sistema de software que possibilita a gerência dessas bases de dados distribuídas. Ele estende as facilidades usuais de gerência de dados, de tal forma que o armazenamento de um banco de dados possa ser dividido ao longo dos nós de uma rede de comunicação de dados, sem que os usuários percam a visão integrada do banco de dados. Nessa imagem a seguir, podemos ver como esses sistemas estão organizados e como os usuários os visualizam. Existem dois focos principais na hora de se fazer o armazenamento dos dados em um sistema de bancos de dados distribuídos. O primeiro deles seria a replicação, que envolve não só quais dados são replicados e quantas vezes eles são replicados, mas também aonde eles estão armazenados. Esse dado, ao ser replicado, fica mais disponível no sistema, podendo também diminuir o impacto de distâncias geográficas ao acessá-lo. Os dados podem ser replicados totalmente, possuindo uma cópia em todos os nós do sistema, ou parcialmente, onde isso não necessariamente acontece. O segundo foco seria a fragmentação, que nada mais é que um recorte ou uma seleção aplicado a uma tabela, podendo ser feita horizontalmente, selecionando linhas da tabela, ou verticalmente, recortando subconjuntos de colunas da tabela. Essa seleção também pode ser feita com uma combinação dos dois. Essa característica de um banco de dados distribuídos pode ser utilizada para fragmentar uma relação em várias relações, de maneira que a verdadeira relação ainda possa ser reconstruída a partir dos fragmentos, e que esses fragmentos possam ser espalhados pelos nós de acordo com a necessidade do sistema. Tanto a replicação quanto a fragmentação exigem poder de processamento para manter o banco de dados consistente e organizado, necessitando-se de muito cuidado ao serem utilizados. Agora, o que seria um banco de dados paralelo, ou também BDP? Partindo do conceito que um banco de dados perfeito teria um processador infinitamente rápido com infinita memória, o BDP tende a se aproximar desse conceito dividindo o processamento do BD para vários processadores, em uma mesma máquina ou não, e compartilhando memória e disco, que, caso não estejam no mesmo hardware, exigem uma conexão via rede. Michael Stonebreaker elenca alguns níveis de compartilhamento. Dentre eles temos o nível de memória compartilhada, onde todos os processadores envolvidos compartilham a mesma memória e os mesmos discos, garantindo extrema eficiência na comunicação entre os processadores. Porém, se limita ao uso de 32 ou 64 processadores.
Temos também o nível de discos compartilhados, no qual todos os processadores têm sua própria memória, mas compartilham o mesmo disco. Isso remove o gargalo de acesso à memória e aumenta a tolerância a falhas de um jeito barato. Contudo, apresenta a mesma limitação do nível de memória compartilhada. E por fim, o nível sem compartilhamento. Nesse, cada nó tem uma memória e um disco dedicados ao processador, ganhando suporte a um número muito grande de processadores, diferentemente dos níveis anteriores, mas sendo limitado pela necessidade de comunicação para acessar dados que não são locais. Cada banco de dados paralelo pode ter tipos de paralelismo diferentes. Esses tipos são divididos em paralelismo em consulta e paralelismo em operação, sendo que cada um deles é dividido em intra e inter. A intraconsulta é um tipo de paralelismo que partes de uma consulta são executadas em paralelo, nos diversos processadores e discos. Já a interconsulta, a consulta é executada totalmente em um único processador. Nos casos de paralelismo de operação, eles são similares aos de consulta, logo são definidos da seguinte maneira. Na intraoperação, uma operação é dividida em várias partes, que são executadas em paralelo, e na interoperação, as operações são executadas em paralelo. Outro tópico bastante importante para banco de dados paralelo é a partição de dados, onde existem três principais maneiras de ser feita essa partição, com cada uma delas suas vantagens, sendo estas range, hash e round robin. O range funciona distribuindo partes sequenciais entre diferentes processadores. Este facilita equijoins, consultas sequenciais e agregações. Uma partição por hash implica no uso de uma função hash para determinar qual tupla pertence a qual processador. O tipo hash facilita equijoins. Já o round robin, as tuplas são relacionadas de maneira circular com os processadores, sendo que, após uma tupla seja associada com o último processador, a próxima tupla será associada com o primeiro processador, sendo que esta divide melhor o carregamento por processador. Este tópico é muito importante, principalmente quando o banco de dados paralelo é sem compartilhamento. Pode ser visto no exemplo que o range associa sequências de tuplas para cada processador, A até E para o primeiro, F até J para o segundo e assim em diante. O hash existe associação por uma função hash, logo parece que a ordem é quase aleatória. E o round robin associa sequencialmente A com o primeiro processador, até E com o último processador e recomeça o processo em F com o primeiro processador. Agora, vamos fazer uma comparação geral entre esses dois tipos de bancos de dados. Nos bancos de dados paralelos, os servidores sempre estão fisicamente próximos uns dos outros e estão interligados por uma conexão rápida, normalmente do tipo LAN. A maioria das consultas são processadas cooperativamente por todos eles. Além disso, constituem um único sistema de bancos de dados, podendo ter processadores fortemente acoplados ou não. Já nos bancos de dados distribuídos, os servidores podem estar fisicamente longe uns dos outros e são fracamente acoplados, o que significa que cada sistema funciona de maneira independente. Estão conectados através de uma conexão normalmente mais lenta, podendo ser de tipo LAN ou não. Em geral, consultas são processadas por um único servidor, mas elas também podem estar distribuídas. Agora vamos ver as imagens e alguns exemplos desses sistemas. Na primeira imagem, vemos um sistema paralelo conectado através de um switch, onde computadores compartilham diferentes partes da mesma base de dados e cooperam quando alguma requisição precisa ser atendida. Na segunda, vemos um sistema distribuído com centralização, onde a base de dados se encontra em um nó central, que pode pedir aos outros nós para que ajudem com seus processamentos, caso seja necessário. Na terceira, vemos um sistema totalmente distribuído, onde cada nó opera com sua base de dados e que pode trocar informações com os outros nós quando necessário. As propriedades básicas do banco de dados não podem ser esquecidas. Portanto, o banco de dados distribuído precisa ser condizente com as mesmas. As CID são importantes para garantir a validade dos dados, mesmo que ocorram erros durante o armazenamento ou problemas mais graves no sistema. Para relembrar um pouco da propriedade, para os mais informados, pois tenho certeza que todos já a conhecem, elas são: atomicidade. As transações são geralmente compostas de várias declarações, sejam comandos ou operações. A atomicidade é uma propriedade que garante que cada transação seja tratada como uma entidade única, que deve ser executada por completo ou falhar completamente para não corromper a integridade dos dados. Consistência. A propriedade da consistência permite assegurar que uma transação somente leve o banco de dados de um estado válido a outro estado válido, mantendo a estabilidade do banco. Os dados são gravados
que são gravados devem ser válidos de acordo com as regras definidas. Isso inclui qualquer operação considerada como triggers ou constraints. Isolamento. É muito comum que transações sejam executadas de forma concorrente, ou seja, de forma que várias tabelas sejam lidas e alteradas simultaneamente. Com a propriedade de isolamento, a execução concorrente permite deixar o banco de dados no mesmo estado que ele estaria caso as transações fossem executadas em sequência. Durabilidade. Garante que uma transação, uma vez executada, permanecerá nesse estado mesmo que haja um problema grave no sistema, como o travamento do sistema ou falta de energia elétrica do servidor, garantindo a integridade do mesmo. Oi, eu sou a Luísa. Bom, agora vamos falar um pouco sobre transparência. A transparência, ela é basicamente, a maneira como um sistema gerenciador de banco de dados distribuídos pode encobrir os detalhes de implementação dos usuários finais. E aí a gente tem a transparência, em relação à organização dos dados, divididas em transparência de local ou localização, que é para o usuário é indiferente o local onde esse dado está armazenado e o local do nó. Também a transparência de replicação, onde o usuário não precisa saber se o dado está replicado ou não. A transparência de fragmentação, que é a mesma coisa, o usuário não precisa saber se o dado está fragmentado ou não. E também a transparência de nome ou nomeação, que o usuário acessa o dado pelo nome que ele conhece, sem ambiguidade. Agora, referente às desvantagens, nós temos alguns tipos de falhas que também estão presentes no sistema centralizado, porém no distribuído existem algumas falhas adicionais que podem ocorrer, tal como a falha de comunicação entre eles, a perda dessas mensagens e o particionamento da rede. Esses problemas eles devem ser considerados já no projeto de recuperação de um banco de dados distribuídos. Além de algumas outras desvantagens, como a complexidade desses problemas, resultando talvez em uma implementação mais cara, o aumento dessa complexidade, dessa infraestrutura mais extensa vão significar um custo extra de trabalho e também até falta de padrão, porque ainda não tem uma metodologia e ferramenta para ajudar esses usuários a converter um sistema gerenciador de banco de dados centralizado para um distribuído. Ficamos por aqui. Até outra, pessoal! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world.